Fala galera, agora sim. E aí galera, beleza? Vai começar aí. Mais um teste, né, Marek? Mais um teste não, agora vai ser o... Quem sabe faz ao vivo e no Instagram. É isso aí, ó. Camila chegou conosco, agora sim. Ó, Pede para participar aí, Camila, que nós vamos te aceitar. Pode pedir que nós vamos te aceitar. Grande Felipe com a gente aí também, lá do Núcleo de Marketing e Vendas. Ontem a gente assistiu pelo Núcleo de Marketing e Vendas um documentário sobre as redes sociais, cara. Muito legal, Marek. Pô, eu tô assistindo. Não, mas é um documentário único. Aquele, o Dilema das Redes, é isso? Isso, esse aí. Esse aí, Muito eu tô legal. assistindo ele, ó. Camila pediu aqui, vamos visualizar, vamos fazer... Agora... Chega aí, Camila, pro Pulso Empreendedor. Vamos lá. Agora vai os dar tambores. ó, o Aldo conosco, o Felipe conosco, legal. A esperança é a última que morre. A Sul conosco também. Ué, cara. Ué. O Instagram identificou que nós estamos em 2 sites, não pode entrar. Tá muito pesado, né? Ô galera, só um feedback, a qualidade do sinal para vocês, tá tudo certo? Porque às vezes pode ser alguma questão do nosso sinal, porque a gente não identifica travando aqui, entendeu? Não, tá legal aqui para nós. Dá um feedback aí, estão ouvindo bem, está tudo ok. Não tá travando demais aqui a nossa transmissão também, porque às vezes a gente não consegue conectar por dificuldade desse sinal. Mas olha, Marcos, a tua audiência aí é bem engajada, hein? É, olha só o pessoal chegando Legal. aí, né? Ó, tá ok. Obrigado, Felipe. Então tá bom. Então, beleza. Que estranho, né? A Camila não consegue ingressar conosco ali. Show. Não vou falar disso alto, tá alto, fique quieto então, não tá brincando. Ai, ai. Camila tá ali. Vai dar tudo certo, a gente tem fé. Aham. Que estranho, né? Mas a gente já vai começar aí com o nosso tema. Então tá bom, Camila. Sai e entra novamente aí. Chega aí. Enquanto isso, nós vamos comentando aí. A gente tem feito várias lives, né, Vini? Com temas aí bem espontâneos. E hoje nós vamos fazer um teste, vamos fazer essa live aí e vamos também enviar esse programa, né, o resultado disso para o nosso podcast também. Pro rádio também. Pro rádio também, vai pro @Pulso Empreendedor, então todas as plataformas aí, Spotify, Deezer, YouTube, tá cara, em todos os locais aí para vocês acompanharem conosco. E lá vamos nós. Agora Camila vai. Chegou, agora vai. Tá vindo. Ó, aqui aparece para nós aguardando Camila. Então, Aê! Agora sim! Olha só, hein? Ah, não, essa diretora, olha que coisa linda, toda produzida, né? Nós dois ao couro, tá louco, né? Meu Deus do céu. Mal ajeitado. O cabelo tá brilhando até ali, tá louco. Não vai dar nada, você tô. Camila, que legal você estar conosco. A gente fica bem feliz aqui mesmo. A gente estava explicando para o pessoal que está nos acompanhando que esse é um formato novo que o Pulso Empreendedor tem tentado fazer, que é a gente produzir a live aqui, né? Trabalhar na live com vocês e depois aí levar também esse conteúdo para o rádio e para podcast, né? E o nosso tema de hoje vai ser sobre construção de cultura empreendedora com jovens aí, um assunto bem bacana mesmo. A Camila Laurindo é especialista nisso e apaixonada também pelo tema, né? Então vamos fazer a nossa aberturinha como a gente sempre faz no rádio também. Bora lá, a gente vai fazer a gente está inovando, né? Então tá. Em alguns momentos aqui a gente vai olhar para o nosso roteiro aqui, a gente vai fazendo alguns testes, a ideia é que no final dê tudo certo, a gente possa aproveitar esse material tanto aqui pro Instagram, para as plataformas digitais, quanto também lá para o podcast. Então, é isso aí, vamos lá, fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, eu sou o Malek Davo. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente lá da Mix FM, a 89,9 FM Lages, toda segunda-feira pela manhã, às 7 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar aqui pelo Instagram, pela minha rede pessoal, Vinícius, mas principalmente pelo @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades, interage com a gente. O Pulso está sempre comprometido com a construção de uma cultura empreendedora. Além da gente trazer para a pauta assuntos importantes do mundo dos negócios, a gente sabe que precisa pensar também a médio e longo prazo. E a gente tem hoje no Brasil aí 51 milhões de jovens vivendo hoje, eu acho que a pior história de desemprego, né, que nós já tivemos no Brasil, né? Uma geração que vive também a pior
situação em termos de trabalho e estudo, né? Aquela geração chamada nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Né? E a gente percebe, né, Vini, que estimular os jovens a serem os protagonistas é uma responsabilidade nossa. A gente precisa de jovens proativos, confiantes, e para falar sobre isso, sobre esses jovens, mais jovens, tão jovens quanto nós aí, a gente recebe aqui hoje a Camila Laurindo. Ela é diretora executiva lá do CEGESC, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, é sócia proprietária da Acervo Gestão Documental e uma apaixonada aí por associativismo, por empreendedorismo, é uma figura aí reconhecida aí nacionalmente nesse movimento jovem empreendedor. Bem-vinda, Camila, tudo bem? Obrigado, Malek, Vinícius. Agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. Sou fã do Pulso. O Malek sabe o quanto eu escuto, às vezes durante a corrida. Gosto de escutar, é realmente um pulso para escutar e para acelerar o coração na corrida. Legal, a gente tem muito essa vibe também, né, Camila, de atividade física. Eu acho muito legal também, como além de estimular os jovens, você também incentiva muitas pessoas com as suas atitudes pessoais. Eu acho muito legal esse cuidado que você tem contigo mesmo aí. Eu sou suspeito para falar da Camila, porque eu amo a Camila. A Camila é nossa diretora executiva no CEGESC, eu estou junto com ela na equipe lá nessa gestão 2020, né? E a gente adora fazer o que a gente faz lá. Bacana, o Pedrini conosco aqui, ó, tá brincando até você aqui. A Thaís também conosco e mais um monte de gente bacana acompanhando. Camila, já para dar uma palhinha pro pessoal, o Vinícius quer te fazer uma pergunta. Vamos lá, Camila, né? Primeiro prazer, obrigado por estar com a gente. A gente não se conhecia ainda diretamente, né? A gente só interage ali pelas redes sociais também, mas baita prazer a gente ter você com a gente aqui. Tenho certeza que vai ser um baita podcast, live, e a gente vai fazer vários outros conteúdos juntos também. Mas assim, Camila, a gente sabe que você está à frente aí, né, de vários projetos estadual, nacional e até internacional relacionado ao empreendedorismo jovem. Para você, quais são hoje assim, os maiores desafios dos jovens em relação à carreira, a emprego, a trabalho, a essa questão mais profissional de visão de futuro? Como que você enxerga esses desafios hoje? Sim, enxergo assim, o desafio para o jovem, principalmente hoje, é o primeiro emprego. Né? Acredito que eles levam um tempo para ingressar no mercado de trabalho e sinto assim, como recrutadora, que já fui aqui na Acervo, né? Olha, deve ter mais de 500, 600 processos seletivos nas costas, então assim, na minha perspectiva quanto recrutadora, assim, o que faz muita diferença para um jovem que está querendo ingressar no mercado de trabalho é a iniciativa. Primeiro, a iniciativa de estar procurando um emprego, de estar se apresentando de uma maneira, através de escrevendo um e-mail, não só anexando o currículo, de fazendo uma autoapresentação, e também devo estar 9 anos já aí à frente do RH, antes de me tornar diretora executiva aqui na Acervo também, eu percebo que os jovens que têm envolvimento com movimentos como Rotary, Lions, deixa eu ver o que mais, escoteiros, movimentos de igreja. Eu sinto que esses jovens acabam chegando um pouco mais preparados, porque eles têm vivências diferentes daquele jovem que apenas estuda ou que não tem outras atividades, assim. Então, hoje, eu sinto que o primeiro emprego é o maior desafio do jovem, ele ingressar no mercado do trabalho e poder experimentar, porque para mim, na minha trajetória, o que ficou assim mais claro foi a importância de experimentar várias áreas, até entender e um pouquinho mais sobre o empreendedorismo e entender que essa área é o que mais me encanta e que mais me motiva a estar trabalhando. Mas eu precisei trabalhar no financeiro, na produção, no RH, fiz um processo de trainee aí. Então, assim, hoje eu penso, analisando, né, a história, eu vejo que o quanto me permitir viver várias experiências me ajudou a chegar no local que eu gosto hoje, que eu sou apaixonada. De certa forma, né, essa geração, essas novas gerações têm muita dificuldade com as soft skills, né? E aí eu vejo assim como você tem persistência, resiliência, comportamentos e atitudes que você transmite na tua fala, né, e no teu trabalho também conosco, no grupo de jovens empreendedores, né? E como isso é adquirido ao longo dessas experiências. E parece ser uma geração muito imediatista também, que aguarda pouco tempo para ter os resultados, né? A gente percebe isso, então é importante a gente também poder falar sobre isso. Tem toda uma influência também, né, do próprio mundo que a gente vive, né? Essa questão toda da tecnologia, a gente comentou um pouquinho antes de você estava, acho que conectando com a gente ali, Camila, né, sobre as próprias mídias digitais, enfim,
Tudo isso faz com que os nossos jovens, e nós mesmos também, de alguma forma, né, a gente espere que as coisas sejam muito rápidas e é tudo muito volátil, né? E eu acho que existem formas de a gente trabalhar, né, e motivar os jovens e as pessoas para que tenham um pouco de paciência, façam esses testes, né, e consigam chegar aí, alcançar o que esperam para sua vida, né? E o programa de hoje tem bem a ver com isso mesmo, né? A gente entender a importância de falar sobre esse assunto, de compreender, né, a importância da educação empreendedora, desse estímulo aos jovens, já que nós temos uma responsabilidade social nas nossas empresas, ou também, né, o indivíduo também, como a gente pode contribuir para essa construção, né? A gente falou também do dilema das redes sociais, né, o documentário Netflix que está rolando aí, que é bem interessante também, que nos faz pensar também como esse jovem vai ter ferramenta sozinho para sair disso, né? E aí, tudo isso está envolvendo o mundo dos negócios, o mundo que a gente está aí permeando também nas nossas atividades. Mas a gente vai dar uma dica financeira dessa semana, rapidinho aqui, que é bem bacana também. Qual que é a dica? Você falou sobre soft skills, né, Mark? Que são aquelas habilidades comportamentais, algumas características que são natas ou são desenvolvidas ali logo na criação, né, da nossa personalidade. Mas para você empreender, para você conseguir ter sucesso, você precisa também das hard skills. Ou seja, que são aquelas competências técnicas que você aprende, que você pratica. Um exemplo disso, por exemplo, você é arquiteto, então você tem hard skills ali para desenvolver um projeto, mas a soft skills é uma boa comunicação. Isso é só um exemplo, né? Certo. E para a gente desenvolver essas hard skills, né, essas habilidades mais técnicas, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma pós-graduação, fazer uma faculdade. E para isso, então, a gente tem os nossos parceiros aí do Banco da Família, que eles têm a linha Banco da Família BF Educação, ó, tá aqui a caneca até, BF Educação tem uma linha exclusiva para você conseguir fazer uma pós, fazer um curso, fazer uma capacitação, investir no crescimento, no teu crescimento pessoal, profissional também, e desenvolver essas características aí, quem sabe, para empreender com mais sucesso também. Então, se você ficou interessado aí na live ou no podcast, acesse o Instagram aí, @Banco da Família, ou ligue lá no 0800 648 444, conversa lá com o pessoal e fica por dentro aí para você também se desenvolver. Bacana. Vamos para o nosso bate-papo, bater um papo aqui com a Camila, depois tem mais dica de tecnologia, dica de investimento, e a gente vai falando um pouquinho ao longo aí dessa nossa live, desse aqui, nosso programa aí também, um mix de conteúdo para vocês aí. Ô Camila, olha só, né? Pensando um pouquinho em quem o jovem quer ser, né? A referência, o modelo que ele tem hoje, né? O que você percebe que a maioria dos jovens tem como modelo, como referência, né? E quais os impactos disso? Quem são, vamos dizer assim, os ídolos, né? Quem são os ídolos aí dos jovens e qual o impacto que isso tem na sociedade hoje? Malik, eu acredito que atualmente na sociedade que a gente vive, né, não tem mais um padrão de quem o jovem segue, assim, não é mais unânime. A gente tem os jovens que se inspiram nos grandes empreendedores e a gente tem aqui o Flávio Augusto, do Geração de Valor, que está diariamente no Instagram compartilhando dicas e assim, ó, um conteúdo riquíssimo, que vale muito mais, às vezes, do que uma pós-graduação que a gente faz, um curso muito técnico. O cara, ele tem dicas de venda que eu olho aquilo e fico, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Então, assim, as redes sociais nos aproximam muito mais dessas pessoas em que a gente quer se espelhar e que os jovens se espelham. Meu ponto de vista é que tem um risco aí, de assim, a gente só vê o lado bom, né? A gente só vê o palco. Eu costumo dizer, o bastidor, ninguém mostra, ou quase ninguém mostra qual é o bastidor do empreendedorismo, né? Quantas horas tem que se dedicar, quantos anos levam para construir um projeto, para construir uma empresa. Então, assim, acho que o jovem tem que estar atento a isso, que muitas vezes o que está aqui, os conteúdos que estão disponíveis no Instagram, é o suprassumo da pessoa, daquele empreendedor, ou daquele jovem, ou daquele profissional que chegou naquele local, né? Aquilo ali é a ponta do iceberg, mas tem toda uma construção que precisa ser feita. Vocês falaram ali de soft skills, exatamente isso. É cada degrauzinho que tu vai construindo para a tua montanha para chegar lá no cume e poder... Eu acredito que estão dispostos a compartilhar e a compartilhar além dos conhecimentos, os seus projetos, a sua vida. Eu acho que isso tem facilitado muito hoje em dia, de a gente estar mais próximo daqueles que a gente admira ou que a gente toma como mentor.
Bacana, legal a tua resposta, e o Felipe complementa até bem nessa linha, assim, né, de que não existe uma pessoa como referência, mas está muito ligado com o conceito de tribos também, né, com se identificar com identidade, né, movimentos, fazer parte de grupos, né. Até essa pergunta, ela vem muito no sentido de que a gente percebe hoje muitas tribos, vamos dizer assim, né, usando a palavra ali que o Felipe citou, voltadas muitas vezes para música, voltado para a questão de artes, que é muito bacana também, mas a gente também vê muitas pessoas hoje perdendo muito tempo com futilidades também, porque de certa forma as redes sociais acabam estimulando também uma imagem falsa muitas vezes, né, e até vamos dizer assim, uma percepção equivocada de que tudo é perfeito, de que tudo é muito bom, e normalmente só se mostra o lado bom, e não só do empreender, não estamos falando estritamente de empreender aqui, né? Todo o conteúdo que permeia as redes sociais, que vai tomar a atenção do jovem, né, o tempo dele hoje, acaba muitas vezes dispersando. A gente até brinca às vezes, né, que muitos jovens, ou crianças mesmo, né, acabam tendo como ídolos jogadores de futebol, acabam tendo como ídolos aí alguns artistas, que a gente até pode questionar a índole dessas pessoas, ou até o caráter de algumas pessoas, porque isso é público, né? Eu não estou aqui fazendo um julgamento necessariamente, mas a gente percebe, né, os comportamentos, e muitas vezes é questionável, né, a opinião e a forma como essas pessoas se expressam. Então, os nossos jovens, de alguma forma, também estão à mercê disso, né, dessas referências, e aí eu te pergunto assim, como que a educação empreendedora, como que trazer talvez essas referências, como você citou, do Flávio e tantos outros empreendedores, né? Pessoas como você mesmo, Camila, que eu tenho certeza que inspira muitos jovens através do Geração Empreendedora também. Como que a educação empreendedora pode ajudar nesse sentido também a trazer esses jovens da geração nem estuda, nem trabalha, para algo de protagonismo, algo de liderança, assim? Sim, eu acho que a gente tem que desmistificar primeiro, né, que empreendedorismo não está 100% aliado ao empresário, né, que não é só ser só o empresário é empreendedor. Eu acho que esse é o primeiro ponto da educação empreendedora, de mostrar que o empreendedorismo vai muito além de ser dono de uma empresa. E sim de tu ser empreendedor dentro do local que tu trabalha, dentro da comunidade que tu participa, dentro do grupo que tu faz alguma atividade. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser esclarecido, e que geralmente é esclarecido em projetos de educação empreendedora, né? É fazer esse jovem ou esse adulto, muitas vezes, entender o que nele faz, o que ele tem de natural, quais são as habilidades que ele tem natural e o que ele precisa desenvolver durante esse processo, né? Então, acho que, assim, muito além de ser um empresário, esses projetos dão subsídio para os jovens, para eles serem bons profissionais, bons filhos. Acho que vai muito além de uma perspectiva profissional, assim. Então, e construir um próprio negócio, no meu ponto de vista, acaba sendo uma consequência desse processo, assim, né? E não esquecendo daqueles jovens que já têm uma família empresária e que muitas vezes, assim, ó, das várias turmas que eu apliquei o projeto, eu senti que o jovem chegava e falava, não, porque eu não vou tocar a empresa do meu pai, porque é muito difícil. Então, assim, uma realidade que eu conheço, e sim, o desafio é diário quando a gente trabalha numa empresa familiar. Mas, assim, os aprendizados são, assim, ó, infinitos. E tem essa possibilidade de entender, como eu mencionei antes, né? Assim, ó, de entender qual é o local que você se encaixa, de qual é o local que você, nesse momento, se encaixa. Pode ser que dali na frente venha a ser outra posição dentro da empresa, assim. Então, esse trabalho com os jovens, de fazer eles olharem... Nós tivemos casos, por exemplo, falando que os pais tinham uma pizzaria e ela disse, não, porque eu não quero, não sei, das campanhas, promoções para pizzaria, e tinha conseguido aumentar o número de clientes naquelas 3, 4 semanas, sabe? Então, assim, para os pais isso foi extremamente gratificante, e o jovem se sentiu útil. Que eu acho que é um ponto aí que às vezes acaba, né, nessa... Isso, a juventude acaba passando muito tempo nas redes sociais e com videogames e outras tarefas, e acaba perdendo essa sensação de ser útil a algo. Então, assim, esse jovem que participa de um programa, estuda empreendedorismo, ele acaba entendendo isso, de que a gente, para se sentir bem, a gente precisa ser útil para alguma coisa, seja para um trabalho voluntário, profissional, ou para as pessoas em si. Então, eu acho que
São esses os pontos que a educação empreendedora pode, além de muitos outros, né? Certo, legal. Mas, Camila, deixa eu só aproveitar, e você falou sobre esses cases que você acompanhou, né? Eu achei muito legal isso da pizzaria ali, e fico imaginando assim o impacto que tem tanto para estudante ali que conseguiu se empoderar do negócio da família e ver que ela pode fazer sentido, ter esse protagonismo, né? E também para os pais ali, para os empresários também que viram esse benefício e talvez passaram a olhar para um futuro talento, né? Que às vezes a gente acaba não enxergando, não oportunizando. E um desses projetos que você, né, que você toca, né, que você está à frente também é o Geração Empreendedora. O que consiste o Geração Empreendedora? Se você puder falar um pouquinho para a gente, para a nossa audiência também, sobre esse projeto, porque é um projeto muito legal, tem vários cases, acho que a nível estadual, não sei né, qual é a abrangência total. Se puder falar um pouquinho para a gente sobre o projeto. O Geração Empreendedora, né, eu fui diretora desse projeto por 2 anos através do CGESC, ele é um projeto da FACISC, a Federação das Associações Catarinenses, e ele é tocado pelos núcleos jovens e pelo núcleo da mulher empresária. Então, assim, o programa tem uma metodologia totalmente desenvolvida pelos voluntários desse programa e que realmente ensina o empreendedorismo. Começando ali pelo autoconhecimento, depois vindo para o que é uma empresa, o que é o mercado de trabalho, quais são as competências, abrindo questões de produto, margem, lucro, custo, fazendo esse jovem ter uma experiência completa de aprender a teoria e vivenciar qual é a prática de ter um negócio, né? Então o jovem passa aí 4 semanas por 4 encontros extremamente dinâmicos, extremamente interativos, em que ele aprende, primeiro ele aprende a se olhar no primeiro encontro, depois ele passa a olhar uma possibilidade de negócio, trabalha em equipe e no final apresenta esse negócio com base no que a metodologia construiu, né? E depois desse projeto, alguns jovens são convidados a passar um dia com o empresário da sua cidade. Então acompanhe o empresário aí nas rotinas diárias, o que ele faz, o que ele não faz, troca uma ideia, inspira esse jovem. E a gente já teve vários casos de jovens que abriram negócios, inclusive aqui em Palhoça a gente teve um jovem que participou num ano, e no ano seguinte ele bateu lá no núcleo jovem para dizer, olha, agora eu posso fazer parte, porque eu abri uma empresa de prestação de serviços e manutenção de piscina. Então assim, o jovem não precisou de quase nada de recurso, ele tinha já um cartãozinho feito numa gráfica rápida, então assim, aquele ali realmente aprendeu o que a gente pode transmitir para ele, né, da nossa experiência e da metodologia. Então assim... Pode falar, por favor. A metodologia proporciona o desenvolvimento do empreendedor, mas também a gente teve muitos casos de empresários que receberam o jovem e contrataram ele como estagiário, como jovem aprendiz ou como CLT. Então, assim, poder proporcionar isso, e o Malek sabe o quanto eu sou apaixonada e dá para ver o brilho nos olhos que eu tenho com um projeto quanto esse, porque eu acredito que, assim, a gente tem que, como eu falei mais cedo, ser útil. E uma entrega dessa para a sociedade me deixa extremamente feliz, assim, de poder saber que esse jovem participou por uma experiência transformadora. Sabe, Camila, o que eu acho legal é ver esse teu brilho no olho mesmo, como você realmente gosta disso. E, claro, a gente trabalhou junto em tantas coisas, então eu sei que isso é muito verdadeiro, vem muito de coração, assim. Mas, sabe, eu acho legal a gente compartilhar isso também, no sentido, assim, de forma bem geral. Eu vejo as pessoas reclamando dessa juventude, né? Ah, porque esses jovens tal coisa, porque isso, porque aquilo. Às vezes o empresário, muitas vezes reclamando, né? Ah, porque a juventude, porque o cara não quer nada com nada, ou a menina isso. Mas, na verdade, quando traz para essa experiência, né, para Geração Empreendedora, para um projeto como esse, a gente começa a perceber que eles nunca tiveram contato sequer com o tema. Então, como esperar também de pessoas, ou de um grupo de pessoas, ou de tribos, né, como o Felipe falou, né, esperar algo se nós nunca ajudamos a construir algo nesse sentido também, né? O Juliano Chemes conosco, o Carlos também. Então, assim, como esperar, né? Então, eu acho que a gente também, enquanto sociedade, tem uma responsabilidade, e essa noção é muito importante de como a gente pode contribuir. E aí, para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, pode pensar assim também, tá, na minha empresa, de que forma eu estimulo, que programa eu tenho, que adesão eu faço, por exemplo, a um projeto como Geração Empreendedora da FACISC, como que eu apoio, de repente, na minha região, no local onde eu trabalho também, que a gente possa incentivar essas pessoas, porque ninguém é, por essência,
vamos dizer assim, esses jovens neném, né? Ninguém é por essência, não estuda e não trabalha porque não quer nada. Não é assim. Se a gente for analisar a realidade, essa questão de oportunidade, de contato, né? E esses projetos que você participou, ele de fato traz muitos resultados, a gente nota isso. Eu passei um dia também já, empresário Sombra, né, que era um projeto, outro pelo Geração Mentor Team ali, também um dia com o empresário. Então, esses jovens, né, eu já passei alguns dias assim com jovens, comecei a gente notar. Eu também já lá na Plata, também fiquei um dia com um rapaz lá comigo lá, que foi muito jóia. A gente nota como coisas que são rotineiras, cotidianas para nós, são novidade para eles, e como isso é motivador, como isso incentiva. Que resultado você acha que esses projetos, Geração Empreendedora, Junior Achievement, tem vários programas também, né, até dentro do Rotaract, JCI, enfim, tantos grupos que você citou ali, o que você acha que esses projetos podem trazer como resultado de médio e longo prazo na vida dos jovens, mas também na sociedade, né? Eu acredito assim, ó, primeiro é um aumento da percepção sobre a realidade, sabe, para esses jovens, assim, de entender o que é uma empresa que parece pra gente tão básico, né? Tipo assim, a gente sabe como funciona, que a empresa tem que dar lucro, que tem o custo, que tem isso, que tem aquilo. Mas esses jovens muitas vezes não têm a mínima ideia. E aí a gente já faz um link social com a questão do governo. Um jovem que não tem a ideia de como funciona uma empresa não tem uma ideia de como funciona o governo. Certo. E assim, muitas vezes eu não culpo os jovens, porque eu acho que assim, temos uma geração de pais super protetores, que não quiseram que os filhos fossem, encarassem a realidade, levassem uns tapas na cara para aprender. E eu sinto que isso também colaborou para essa geração neném. Então, assim, foram filhos um pouco mais cuidados, né? E eu acredito que foi um amor, eu não acho que não é amor. Mas tem essa questão, né, também um pouco dos pais, assim. Então, essa questão de aumentar primeiro, de ampliar a visão deles sobre a realidade da sociedade em si, das empresas, é o primeiro ponto, assim, que o jovem aprende. Depois tem uma questão de autoconhecimento, porque esses projetos propõem uma reflexão e algo que, no meu ponto de vista, a escola falha, que é a gente não olhar para quem a gente é. Porque a gente sabe, desde criança, quais são as habilidades que são natas. Minha mãe vive dizendo que eu sou curiosa desde que eu saí da barriga dela. Então, assim, isso é uma característica minha. Eu gosto de aprender, eu sou uma eterna aprendiz. Então, assim, a gente, quanto jovem, não é proposto a gente parar e se olhar. O que eu já tenho como habilidade? E, claro, eu tenho essas habilidades, mas eu pretendo ser professora. Então, eu quero ser professora, eu sei que talvez tenha algumas habilidades que eu preciso desenvolver. Então, geralmente, esses programas apresentam essa questão do autoconhecimento e o gap que você tem para aquele caminho que você quer trilhar. Então, assim, agora qual é o plano de ação? Eu já identifiquei o gap. Agora eu preciso... O que eu tenho que fazer? Melhorar a oratória. Então, vou buscar vídeos, vou buscar um curso, vou fazer uma faculdade para isso, entende? Então, assim, essa questão para mim do autoconhecimento é um ponto extremamente importante, porque eu senti falta quando mais jovem e acho que os jovens de hoje em dia precisam ter acesso a isso para conseguir atingir os objetivos ou principalmente identificá-los, né? Que a gente sabe que muitos desses jovens ainda não sabem o que estão buscando ou o caminho que vão seguir. Então, acho que de certa forma também não sabem, porque são muito, vamos dizer assim, incentivados a seguir um caminho tido como ideal, né? E a sociedade parece que criou de alguma forma aqueles conceitos, né? Você vai estudar ensino médio, depois é o ensino fundamental, ensino médio, depois você tem que prestar um vestibular, tentar ingressar numa universidade, depois, como se houvesse um caminho. E aí quando você cita do jovem que participou lá do Geração lá em Palhoça, né? E com vocês em Palhoça, e aí montou a empresa dele de prestação de serviço. Pô, ele está resolvendo um problema da sociedade, prestando um serviço, não quer dizer que ele não se capacitou. Ele, de repente, buscou a capacitação e entender do serviço que ele vai prestar, né? Então, uma pessoa extremamente útil para a sociedade, útil para si, onde ele também desenvolve suas habilidades, de repente ele é muito bom nisso, é bom com pessoas, é alguém extremamente confiável. Então, assim, por que esse caminho tido como ideal, muitas vezes ele acaba impedindo que pessoas sejam boas naquilo que elas são, né? Tem um pouco a ver com o nosso sistema educacional
tem um pouco a ver também com algumas crenças e com a própria cultura. E quando a gente fala de cultura empreendedora, eu acho que você foi muito certo, Camila, na questão de que não é que todo mundo tem que abrir empresa, mas de que ele pode acreditar no projeto dele dentro de uma empresa, dentro do poder público, e que ele pode fazer algo diferente aonde ele está, com o que ele tem. Não necessariamente o empreendedor, o empresário tem que herdar uma empresa pronta, tem que ter um processo, né? É um processo de construção, né, de um caminho, de uma jornada, mas que envolve esse autoconhecimento aí. A gente já vai voltar com esse tema, mas tem uma dica agora, o pessoal que está nos acompanhando aqui, que é a dica de tecnologia do nosso parceiro AT Plus também, que está conosco aí. Quando a gente fala de educação, a gente não pode deixar de comentar sobre a quantidade de conteúdo, né, que tem. Hoje a gente falou sobre escola, sobre você fazer um curso, pagar por uma capacitação, mas tem muita coisa de graça na internet também, né? Tem YouTube, tem o Pulso aqui, se você quiser acompanhar também, a gente está constantemente com vários especialistas, várias pessoas com muita experiência, assim como a Camila também, né? Com muito case, muita inspiração também, e aí tem as plataformas de ED, então assim, não tem como você não aprender se você não tiver conectado, se você não tiver com a internet. E aí tem todo o contexto de pandemia também, né? A pandemia hoje, até quem não queria foi forçado a usar aí a internet para estudar. Então, tudo isso passa por uma boa conectividade. Então, por isso que a gente tem que colado com a gente, o Mário comentou, né? Sobre a AT Plus Telecom tá junto conosco justamente para poder entregar para você aí, né, o plano de internet ideal, com banda larga, o link certinho ali para você poder usar aí as plataformas e aprender também e não ter problema, né? Então, a AT Plus vai entregar o roteador também ideal, vai dimensionar para você. Então, ligue lá no 0800, né? 789-0800, converse com o pessoal da AT Plus lá, ou acesse o Instagram também, @AT Plus Telecom aí, e aí pare de travar, né, online. De repente, a minha irmã, ela não tem AT Plus, né? Diga-se de passagem. Estava lá na casa dela e ela, bem na hora da chamada, caiu a conexão, ficou sem responder chamada, perdeu o conteúdo. Mas eu acho que é bacana a gente citar, né? A AT Plus é um parceiro que tem investido muito na cidade aqui, e são essas empresas, essas pessoas que acreditam no projeto do Pulso também, que permitem que a gente traga as pessoas para debater, para construir conhecimento, para compartilhar ideias. O Arif conosco aqui também, a Rose também conosco, porque eu tenho visto uns sobrenomes Laurindo aí, eu acho que a Camila está chamando uma audiência legal aqui nessa live. Legal. Então, pessoal, a gente vai para um rápido break. Então, um cafezinho, né, Mário? Vamos pegar um cafezinho para a Camila também, se a Camila quer pegar uma água. Aí o pessoal está acompanhando aqui e diz, pô, os caras vão interromper a live. Mas é que assim, ó, já estamos 30 e poucos minutos aqui conversando, então eu vou lá pegar um café aqui, ó, do Banco da Família lá. Camila quer pegar alguma água, alguma coisa, pessoal, aguarda que a gente já volta, tá? Então, esse é um bate-papo que a gente está fazendo sobre educação empreendedora, e a gente já retorna em alguns instantes, nós vamos manter aqui operando. Eu vou ficar aqui fazendo... Olha, uma piada aí, então. Pega pra mim também o café. Vai ficar por aí ou eu vou pegar um cafezinho também? Vou ficar então, por aqui, vamos ficar fazendo o show do intervalo aqui. Vamos chamar os comerciais, né? Pô, mas passa propagandinha. Tinha que colocar uns papéis assim, né, pra gente fazer o break. Mas pra galera que tá acompanhando a gente, então já faz o merchan da empresa aí, Camila. Boa. Mas a galera que tá acompanhando, e só pra justificar, a gente tá fazendo esse break porque esse mesmo arquivo a gente vai extrair o áudio dele, ele vai pra rádio também, vai pro podcast, então a gente tá aproveitando e unindo o útil ao agradável, fazendo alguns testes pra ver como vai ser. E estamos aí com a Camila, que é, né, uma apaixonada aí pela Bruno Grossi ali com a gente. Não é apaixonada pelo Bruno. Não. Chegou o Bruno ali, mandou um pena pra gente ali. Apaixonada pelo empreendedorismo jovem também. E eu já tô com umas perguntas prontas aqui, estou esperando o Mário voltar pra gente voltar a falar aqui e extrair mais conteúdo, Camila. Ai, que bom. Nossa, é muito bom estar com vocês. Eu falo pro Mala que sempre costumo postar, né? Às vezes é o trânsito, é a corrida, tá ali, ó, escutando o Pulso, um episódio aqui, outro ali. É muito bom, muito bacana esse projeto de vocês, esse compartilhamento, assim, eu acho muito rico. Que legal. Camila, você é uma queridona, é muito legal te receber aqui no Pulso, sabe? Nessa live aí, é muito legal a gente estar junto. Eu sinto que a gente fala pouco sobre as coisas, sabe? De forma bem geral, assim, a gente absorve muito conteúdo. Eu estou falando de sociedade de forma bem geral, né? Bem generalizando, assim, mas a sociedade, a gente está recebendo conteúdo, tal, mas são poucos espaços onde a gente pode, de fato,
trocar uma ideia, sabe? Eu gosto muito daquelas conversas que a gente tem nos eventos do CGS, onde a gente senta para bater um papo e aí vai refletir sobre negócios, ou às vezes a caminho de uma assembleia, né? De uma viagem, de um compromisso desses que a gente tem. A gente acaba muitas vezes elaborando tantas coisas sobre as empresas, mas sobre sociedade, sobre o nosso entendimento também do que está acontecendo. E falar sobre cultura empreendedora, falar sobre jovens, né, e jovens mais jovens do que nós, né, é super importante. A gente enxerga que a gente, de alguma forma, tem que contribuir para a construção de algo de futuro, né, para o futuro. E eu acho que falar sobre esse assunto no nosso grupo, levar para o rádio, levar para a internet esses temas, possibilita que a gente possa ampliar nosso entendimento sobre isso. Daqui a pouco pode gerar comportamentos bacanas nas empresas, adesão nesses projetos aí, como a gente citou, Geração Empreendedora, Junior Achievement e tantos outros, né, que estão rodando por aí. O importante, tem aquele projeto muito legal que a gente citou também, que era o projeto lá do Brasil Mais Empreendedor, da Conage também, né, que era um projeto em parceria com a Besouro, que levava empreendedorismo para comunidades de baixa renda, né, também bem nessa visão de que não tem que fazer faculdade, de que você pode começar da onde você está, e essas metodologias são muito legais. E até se a gente for parar para pensar, eu admiro muito também as pessoas que já têm mais idade do que nós, jovens há mais tempo, onde eles também chegaram muitas vezes numa postura, assim, uma posição de empresários, passando por dificuldades que a gente nem imagina. Então, hoje a gente tem muita coisa disponível, né? Mas essas pessoas não tiveram. Imagina se eles tivessem um programa de empreendedorismo lá na década de 60, lá na década de 70, 80, enfim, quando eles começaram, né? Então, imagina o resultado que isso poderia. E hoje a gente tem a oportunidade de divulgar e levar esse assunto para mais gente. Então, vamos retomar aí, voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. A gente está aqui com a Camila Laurindo falando sobre educação empreendedora. Se você chegou agora, fica conosco que o assunto é bem legal para a gente repensar como a gente pode ajudar esses 51 milhões de jovens que fazem parte aí do nosso país, aí no Brasil. Você já pensou, cara? 51 milhões de jovens no Brasil hoje, uma taxa de desemprego absurda aí. São 51 milhões de oportunidades, né, cara, que o Brasil está perdendo de melhorar, eu acho, né? Tomar tudo isso e né, o resultado que teria seria fantástico. E esses jovens esperando emprego, esses jovens esperando, às vezes, um concurso público, sabe? Muitas vezes perdendo tempo, se frustrando, né? A taxa o índice, né, de saúde em relação à depressão, em relação até a suicídio e a problemas, né, transtornos gerados por frustrações e tudo mais, é muito grande, é muito crescente. Então, se a gente parar para pensar, isso tudo está conectado de alguma forma, né? E o Geração Empreendedora, Educação Empreendedora, e o tema que a gente traz aqui é justamente para colocar esses jovens no protagonismo e como a gente pode incentivar isso. Tem dica da BeMind para falar? Tem sim, eu já vou fazer uma pergunta para a Camila ali para a gente discutir, mas só dando um recadinho, né? Eu acompanho as redes sociais da BeMind e a Camila falou logo no começo do programa sobre a diferença entre o termo, né, empresário, né, ou empresária e empreendedora. E a BeMind fez uma postagem, então, e eu achei muito legal, vou repostar aqui falando, né, o que a BeMind falou ali, que é o seguinte: o que é um empresário, né? Trata-se de uma pessoa física ou jurídica que gerencia o seu negócio com o intuito de essa empresa, né, ela crescer e ter sucesso. Ou seja, é uma profissão. Então essa que é a diferença. Já empreendedor, né, o empreendedorismo está ligado a um conceito que se refere a um comportamento e não uma profissão. Então e já puxando o gancho também, né, está muito ligado ao como você pensa, como você age dentro de empresas também, como você age com a tua família, dentro da escola, enfim, então, estamos voltando. Cabeça, né, mente, como você age, e coração também, exatamente, né, como que você sente. Né? Então essa foi a dica da BeMind aí, a BeMind terceiriza nessas rotinas administrativas, financeiras, fiscais, RH, cuida de todo aquele processo burocrático, inclusive agora mesmo, e cara, que engraçado, eu recebi aqui uma mensagem da Renata da BeMind, falando que eles acabaram de fechar um contrato com um novo cliente ali, que estava com essa necessidade também. Não vou falar o cliente, até porque não tem essa autorização ainda, né? Mas o cliente que veio até a gente estava sobrecarregado, queria melhorar a empresa, não conseguia controlar financeiro, controlar, enfim, o administrativo da empresa, porque ele é do setor metal mecânico. Então ele é especialista em fazer soldas, enfim, fazer toda a parte de usinagem, mas a parte administrativa ele tinha dificuldade.
Então, de forma muito inteligente, ele terceirizou com a BeMind também, então a gente espera que seja uma parceria de sucesso. E é só para endossar, né, que faz sentido o que a gente fala aqui no Verdade. curso, né? Já que você falou em comportamento, queria perguntar para a Camila. Comportamento empreendedor. Né? O que diferencia o empresário e o empreendedor está justamente focado nisso. Para quem fez Empretec, para quem está ligado aí também com os parceiros do Sebrae, sabe essa questão. Camila, quais são os comportamentos ou atitudes empreendedoras estimulados nesses programas de educação empreendedora que não servem só para esses jovens e crianças, não, servem para nós também? Para mim, assim, são 3. Primeiro é a questão da autorresponsabilidade, né? Quem participa desse programa sai entendendo que a responsabilidade da sua vida e as consequências são dela, que a gente pode culpar o prefeito, o governador, o presidente, sei lá quem, mas no fim tudo volta pra gente, depende da nossa atitude e como a gente encara as situações que acontecem com a gente. Então, autorresponsabilidade, resiliência, tipo, não desistir frente aos primeiros desafios. Vocês sabem o quanto é desafiador ser um empreendedor no Brasil. Então, assim, é não desistir, é superar o primeiro, é superar o segundo. Então, assim, resiliência é extremamente importante e é duplicada. Precisa o dobro quando se trabalha numa empresa familiar, né, Malek? Sabemos bem, né, Camila? A gente sabe disso. Nossos velhinhos são queridos, né? Mas eles são queridos, são batalhador, né? Mas é que ele acaba tendo um conflito da forma de pensar, né? Exatamente. E acho que é questão de iniciativa. Então, autorresponsabilidade, resiliência e iniciativa. Para mim, são as 3 principais competências de um empreendedor. Então, seja ele um empresário, seja ele um colaborador, seja ele um servidor público, seja ele um governante. Então, assim, são para mim as 3 competências principais e que não pode faltar para ser considerado um bom empreendedor. Bacana. E como o Felipe comentou ali, né, é engraçado até que muitas empresas não percebam essa oportunidade de lapidar os nossos jovens brasileiros, né, catarinenses, na tua região, na tua cidade, onde você está ouvindo e acompanhando, né, justamente perde a chance, perde a oportunidade, né? Muitos jovens nos surpreendem. Ali eles citam um termo ali, fogo nos olhos, né? A gente fala sangue nos olhos, aquela juventude assim. Também esconde muitas vezes coragem, ímpetos, características que nós desconhecemos, né? São também muito criativos em alguns momentos, também conseguem pensar fora da caixinha. Como a gente vai lapidar isso e vai contribuir para somar, então, o que cada geração tem aprendido? Eu acredito que a nossa geração consegue fazer um link com os nativos digitais, já que nós passamos do mundo analógico para o mundo digital, passamos por essa transição, né? Tem o nosso amigo lá, o palestrante, agora me fugiu o nome, Dado Schneider, bem na minha vez, né? O mundo mudou bem na minha vez, né? E foi bem na nossa vez mesmo que tudo isso mudou e está mudando, e a gente consegue, de repente, fazer esse link. Eu acho que esse papel é importante. Então, já te faço a pergunta, Camila, como que as empresas podem apoiar esses projetos? Qual que é o papel das empresas nesse processo de educação empreendedora, nesse processo na nossa sociedade? Malek, antes de responder, viu que alguém já comentou aqui, né? Que está na área. Então, o seu Carlos está escutando aí a live. Quem que tá? Meu pai. Ah, o teu pai tá ali. Ah, que querido. Ah, no andar de cima, ele tá ouvindo com eco, né? Ele tá ouvindo com reverberação. Pelo celular e pela... Exato. Mas, Malek, essa questão das empresas, assim, como eu me enxergo, né? Empresas que apoiam um projeto como esses, assim, tem isso no seu DNA. Esse desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. Então, assim, essas empresas ajudam, desde colaborando financeiramente com esses projetos para acontecer, com receber esses jovens para estar passando um dia, por receber esses jovens de aprendizagem, né, os jovens aprendizes, os estagiários, e assim, não recebê-los simplesmente porque é uma obrigação legal, porque a lei exige que eu tenha X% de jovem aprendiz. Não, recebe esse jovem, cria um programa, estrutura, ensina ele. Assim, é tão gratificante quando você vê um jovem que tem uma caminhada dentro da empresa, e tudo bem se ele não continue no findar do contrato, mas assim, de tu ver que tu ajudou a construir aquele ser humano.
de que ele entendeu muito além do que está ali fazendo uma atividade repetitiva, de ele entendeu como funciona uma empresa, como funciona trabalhar em equipe. Então, acho que assim, muito além do apoio a esses projetos, tem essa questão do desenvolvimento desses jovens dentro da empresa. E não só o empresário, o próprio líder, né? Mesmo os gerentes, diretores das empresas também têm essa responsabilidade de desenvolver os seus colaboradores, os seus liderados dessa forma, de permitir que eles vivam experiências que agreguem, né? E sem mais aquele receio de, eu não vou ensinar porque ele vai sair daqui e vai entrar em outra empresa. Isso é um medo bobo, porque tu vai continuar com um profissional meia boca porque tu tem medo de ensinar algo e ele vai sair dali a pouco. A empresa vai ser meia boca daí, né? Exato. Então, assim, é a forma que eu enxergo e vejo que é o papel do empresário e dos líderes dentro das organizações. E aí eu falo desde o líder, o chefe de equipe, o coordenador, assim, não precisa ser o alto liderança da empresa, sabe? Todo mundo tem um papel e pode contribuir um pouquinho. Tu comentou sobre esse projeto do Jovem Aprendiz, né? E agora, não que eu seja novo, né? Mas no começo da minha carreira, isso há 10 anos atrás, né? Eu entrei no mundo profissional trabalhando dentro de empresa por causa de um projeto assim. E fez toda a diferença para mim, né? Como, digamos assim, o jovem que estava se inserindo no mercado, que tinha alguma ideia, né? Do que queria fazer da vida. E aí, pelo menos na minha opinião, eu acho que muitas vezes, você falou sobre isso também, né, Camila? O nosso sistema de ensino, a forma como as coisas acontecem, elas não nos favorecem para que a gente tenha uma clareza do que a gente quer no momento em que a gente vai escolher uma faculdade, um curso, uma profissão, né? E essas experiências, esses projetos, eles tendem a fazer com que a gente tenha visões e enxergue a realidade, que foi o que você comentou também. E as empresas, né, do outro lado, pelas empresas, eu acho que é uma baita oportunidade também para você treinar, né, criar processos para trazer essas pessoas. Então, a empresa amadurece nos seus processos também. Né, você vai se forçar, de alguma forma, a ter um plano de carreira para as pessoas, porque eu vejo hoje, né, algumas empresas que acabam efetivando esses jovens também, porque a gente sabe que a demanda está aí no mercado, enquanto cada vez mais, né, a gente vê, depois a gente vai falar sobre isso também, mas a gente vê pessoas desempregadas, mas no outro lado a gente vê também muitas vagas, né, muita vacância no mercado de trabalho. Então, acho que esses projetos, né, como o Jovem Aprendiz, eles são fantásticos, né, para que as empresas possam, não só, como você falou, cumprir com a legislação, ou mesmo também tem um outro lado que é tipo assim, uma mão de obra extremamente barata que eu vou explorar, né? Então, acho que se for preparado, você consegue aproveitar bem essa mão de obra, ter um resultado efetivo para a empresa também, né? Mas, acima de tudo, dar oportunidade para o teu negócio e para aquele jovem, né? Para aquela jovem também se inserir ali e aprender. E assim, aí tem tudo que a gente falou. O jovem, ele tem muita energia, tem boas ideias, tem vontade. É só você saber ajustar ali os parâmetros, né? E extrair da pessoa aquilo que ela tem de melhor para oferecer. Bem legal. E aí, falando, Camila, já quero puxar um gancho para uma pergunta. Já o Mari falou sobre a empresa. Não sei se foi esgotado já o assunto de empresa. Mas é uma outra instituição também, né? Que está muito relacionada com a criação do ser, né? Que passa pela juventude. É a escola, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre a escola, porque a gente falou sobre o Geração Empreendedora, sobre o Junior Achievement também. Assim, são vários projetos que eles complementam, eles colam, né, na escola ali para apoiar e para plantar a sementinha do empreendedorismo no jovem também. Mas agora pegando não só, e não é uma crítica para o poder público, mas a escola de forma geral, né? Aonde que a escola pode melhorar, não vamos falar que ela está errando, mas onde que ela pode melhorar para ela apresentar esses caminhos, né, para explorar melhor as habilidades das pessoas, porque o que a gente quer dizer aqui é que não é que você não precisa estudar, o jovem não é que o jovem não precisa ir para a escola, ele precisa aprender as coisas que são ensinadas na escola, mas como que pode se aprender o que é preciso, mas potencializar as habilidades, né, já pensando numa carreira empreendedora. Como que você enxerga esse déficit, digamos assim, né? Uhum. Evine, não sei qual é a sua formação. Eu sou formado em ciência da computação. Eu sei que o Malek é arquiteto. Eu pergunto para vocês, qual de vocês aprendeu na faculdade como monta um negócio? Como faz a gestão do escritório de arquitetura? Olha, como você ganha dinheiro formado na sua área? Então, assim, eu acho que o primeiro...
antes da gente chegar no ensino médio, no ensino fundamental, que assim, eu realmente desconheço sobre a área de ensino, né? Acredito que existe uma razão de por que é assim. Talvez está na hora de repensar, talvez está. Mas assim, não entendo os porquês, né? Mas penso que assim, ó, pode começar na faculdade, que é muito mais fácil de alterar. Por que a gente não sai da faculdade aprendendo a ganhar dinheiro com a profissão que a gente escolheu, a montar um negócio, a entender que qualquer consultório, qualquer empresa tem os custos fixos, tem os custos variáveis que eu preciso fazer dar lucro. Então, assim, acho que tem que começar dentro das faculdades. A cadeira de empreendedorismo não tem que ser tipo aquela cadeira que faz virtual, que tá tudo certo. Tem que ser uma cadeira voltada para ensinar como ganhar dinheiro. Porque essa é a sociedade que a gente vive. Entende? Assim, então, o meu ponto de vista é que tem que começar aí. Tem que começar na faculdade a mudança de ensinar empreendedorismo. As escolas, eu sei que é um processo um pouco mais burocrático para fazer essa alteração. Então, as escolas podem buscar parceiros. Olha quantos projetos a gente já citou aqui que ensinam empreendedorismo. Então, vai lá, se aproxima de um núcleo, se aproxima da Junior Achievement, traz o projeto para dentro. Ensina, estimula os seus jovens a estar participando. Eu confesso para vocês que no meu ensino médio, assim, já foi altamente empreendedor, porque a gente formou sem gastar R$1 dos pais, porque a gente fez bingo, festa disso, festa daquilo, rifa daquilo. Então, assim, já foi ali estimulado dentro daquela realidade uma atitude empreendedora. De pedir brinde, Olha, gente, assim, ó, foram tantas as funções que a gente fez naquela época, que hoje, o que eu vejo? E eu vim em casa, né? Não, chega com o valor para pagar da formatura. Então, assim, acho que tem, sim, um grande campo para melhorar nas escolas, mas que talvez, se nesse momento for um pouco mais difícil, se aproximar de entidades que têm esse objetivo, né, de transformar a sociedade através do empreendedorismo. E, assim, isso eu acredito fielmente, de que é o caminho para a gente transformar a sociedade. É ter mais jovens empreendedores, ter mais sêniores empreendedores também. Eu acredito que é a forma que a gente vai conseguir construir um país, um estado ou uma cidade melhor. Eu acho muito legal o teu comentário em relação à escola, à universidade. Acho que na universidade, como você disse, a gente já percebe um pouco mais de facilidade de trabalhar isso, mas bem de forma geral e endossando o comentário do Bruno ali, de fato, né, a escola, o sistema educacional hoje forma empregados, né, forma pessoas pensando mindset, né, mentalidade de emprego, concurso público, né, isso é uma realidade mesmo, e aí cabe a nós, né, que temos, vamos dizer assim, ímpeto empreendedor, o pulso empreendedor, você que é empresário, você que está acompanhando, que concorda com isso mesmo, estimular isso, né, nas associações, nos nossos negócios, por onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre o assunto. Também acho que na escola é mais difícil, e aí os projetos estão aí para isso, para tentar fazer essa ponte, né? Mas é importante também a gente lembrar que a gente precisa trazer esse assunto para dentro de casa. É um assunto de família. E aí quando a gente fala de construção de cultura empreendedora, não tem como a gente construir algo se isso também não é estimulado pelos pais, não é estimulado pelas famílias. E aí a gente vê como é importante o comportamento e como de alguma forma a gente tem muito que aprender enquanto sociedade, né? O Brasil hoje tem muito o que evoluir nesse sentido. Então, como eu, Malek, membro da família, consigo ajudar um primo, uma prima, alguém, estimular, ser exemplo, ser inspiração e, de alguma forma, também mudar os meus comportamentos para que isso possa desencadear outros processos na família, né? Como que eu posso fazer reforço positivo, né? Com quem é menorzinho ali e tal, de premiar também aquelas atitudes que são legais, mas, de alguma forma, é um amadurecimento que leva tempo. Nós estamos nos encaminhando pro finalmente aí da nossa live. Aí, boa, né, cara? Boa, rapidinho. E aí, assim, Camila, eu queria deixar, então, para as tuas considerações finais, aí um minutinho, para caso você queira falar algo que a gente não comentou, caso você queira também deixar aí os teus abraços aí para alguém, fica à vontade, o espaço é teu. Legal. Malek e Vini, eu tive, né, uma capacitação de liderança ano passado em Portugal, até proporcionada aí um convite do CEGESC, e eu saí de lá muito transformada, porque foi uma semana com jovens de vários países de língua portuguesa, em que o treinamento você sai daqui, você vai no fundo do poço e depois você volta um pouquinho, em que eu pude conviver assim com pessoas que têm uma realidade, um contexto completamente diferente, que realmente me fez agradecer todos os dias por viver um contexto diferente e ter
e mesmo assim tenho enxergado nesse caminho do associativismo, do voluntariado, um caminho para seguir. E no último dia, inspirado naquele famoso discurso do Martin Luther King, eu tenho um sonho, a gente tinha que fazer, né? Cada um tinha que compartilhar o seu sonho. E eu quero aproveitar esse momento para compartilhar o meu sonho com vocês e com todos que estão escutando, porque assim, quando a gente compartilha um sonho, a gente torna o outro corresponsável desse sonho. Olha a resposta aí, Mari. E a minha fala naquele dia foi exatamente assim: eu tenho o sonho de transformar a sociedade através da educação empreendedora. Então, assim, ó, eu chego a ficar arrepiada quando eu falo, porque eu acredito muito nisso e eu quero agradecer a oportunidade de vocês poder estar aqui, poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha história, daquilo que eu acredito e a forma que eu enxergo. Então, estou muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigado você, Camila. Olha, você é uma querida e, sabe, eu já pude estar com você em tantos momentos, a gente falou sobre isso. É algo assim que é fantástico em você, é algo que com certeza tem a ver com o teu propósito, com o motivo de você também estar à frente de um movimento importante. Aí a gente sabe que o desafio vai aumentando a cada momento e você está se preparando para isso. Eu tenho certeza que no futuro fará um trabalho ainda maior nesse sentido de educação empreendedora. E que bom que os nossos jovens e que a gente pode contar com pessoas como você. Eu sou muito grato de estar contigo no CGF, de estar ao teu lado, de estar hoje aqui nessa live do Pulso Empreendedor, juntos aqui, falando sobre esse assunto. É muito legal mesmo, sabe? É um orgulho, assim, poder ter amigos e pessoas como você ao lado. Isso me inspira, isso me motiva, faz a gente saber que, pô, dá para fazer, tem gente com propósito, com sonho, e você é uma delas. Camila, muito obrigado por aceitar o convite, estar conosco. A gente poderia finalizar essa live nesse sentimento aqui. A gente ainda tem que fazer alguns comentários aqui, é uma pena. Eu gostaria de encerrar agora, assim, bem nesse sentimento, para a gente ficar bem nessa reflexão. Com certeza tocou todo mundo que está nos acompanhando aí, várias pessoas legais aí, tem a Diane conosco aí, tem o Felipe aí também que está comentando de novo, Felipe Juliana, falou, Carlos, tá todo mundo aí nessa vibe legal, muito legal essa live. E a gente não pode deixar de falar também, falando em futuro, em jovens, falar em investimento, né? E falando em educação empreendedora, a gente sabe que aqui no Pulso a gente precisa pensar a longo prazo, estimular os empreendedores a pensarem nisso. Estimular os nossos jovens, com certeza, é semear para o futuro. E no campo do investimento não é diferente. Nem todos os teus investimentos pessoais ou na tua empresa podem ser alocados tomando muito risco e pensando apenas a curto prazo, pensando apenas no lucro, na rentabilidade, né? E assim como você também não pode apenas pensar em segurança e nenhuma rentabilidade. Você tem que se preparar para o futuro com opções que se adequem à tua realidade. Para isso, a Nipur Finance, que é nosso parceiro no Pulso Empreendedor, ajuda você a compor uma carteira diversificada que te ajuda a ter resultado a longo prazo. Então, nós jovens precisamos pensar nisso. A aposentadoria, precisamos pensar na construção de um patrimônio, na evolução de um patrimônio, pensando no nosso futuro, na sustentabilidade dos nossos projetos, das nossas empresas, negócios, mas também da nossa saúde, pensando na gente também, no futuro da nossa família. Então, tá aí, @NipurFinance, para você seguir, e vão te dar muitas dicas aí também. Cheio de conteúdo lá no Instagram deles. Bem legal, também, né? Bem legal. Dá para fazer muita coisa com eles aí. Muito legal, ó. Carlos também falando, repliquem, pois o empreendedor passa a ser um mágico. É isso aí. Olha, quem mais comentou, a Rose também comentou ali, que ela é muito inteligente. Não tenho dúvida. Ela é inteligente e uma queridona, está no nosso coração aí, com certeza. Galera, todos que nos acompanharam, obrigado aí. Nosso agradecimento, então, aos apoiadores: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom Soluções Contábeis, e um abraço bem apertado aí para todos os amigos do CGESC. Obrigado, Camila. Valeu, Camila. Obrigado. Prazerzão. Volto, sempre me inspirei. Me arrepiei também aqui. A gente vai voltar a fazer mais bate-papos aí contigo. Show. Valeu. Até a próxima, Tchau, tchau. então. Tchau, tchau.